Olá, eu sou o professor José Carlos Barbieri, reitor do UniCV e também presidente da Associação Comercial e Empresarial de Maringá. Estamos começando mais um podcast e hoje nós estamos com uma convidada mais do que especial. O nome dela é Ilana Kramer. A Ilana Kramer, ela é educadora, gestora brasileira israelense. Ilana é especialista em projetos educacionais globais, com uma formação acadêmica diversificada, que inclui bacharelados em ciência política e estudos interdisciplinares, além de um mestrado em administração pública. Ela possui uma visão ampla e inovadora sobre a educação. Ilana, seja bem-vinda. Que você puder completar dessa apresentação que eu fiz inicial. Boa Boa tarde. tarde. Obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui, poder compartilhar um pouco do que fazemos, do que acreditamos. Que legal. Ilana, atualmente você é diretora do Departamento de Educação da Mosaico Israel, onde desenvolve projetos educacionais focados em altas habilidades, educação plural e tecnologias inovadoras. Neste episódio, vamos explorar sua experiência como educadora, seu projeto em missões educacionais, seu trabalho em missões educacionais internacionais e uma ideia que você pode com certeza passar para nós sobre como promover uma educação transformadora. Vamos começar esse bate-papo podendo falar de tudo isso? Tudo isso, estou pronta. Então, legal. Lembrando você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, que o podcast Poder e Educação é transmitido pela rádio UniCV e também pelo YouTube da nossa instituição. Além disso, quero dizer para vocês que fiquem ligados que nós também temos a rádio UniCV, que também está no ar, entrou no ar no mês de janeiro de 2025 e este programa é replicado lá também. Vamos então começar com as primeiras perguntas, Ilana. Sua trajetória educacional é impressionante. Como suas experiências em diferentes países como Brasil e Israel impactaram sua visão sobre educação e o papel dos educadores no mundo atual. Na verdade, a visão, ela se completa, se complementa, de acordo com as diferenças e semelhanças entre esses 2 países. Na verdade, Israel, ele me ensinou, assim como no Brasil, a identidade, a definição de identidade de cada um, nos 2 locais nós temos, mas também a aceitação do outro, do diferente. Nós convivemos num mundo que não há 2 pessoas iguais e nós não vivemos em ilhas. Então, conviver com outras pessoas foi um dos elos mais importantes que eu encontrei entre os 2 países. Em Israel, nós temos uma educação pública. Mais de 90% do nosso público estuda em escolas públicas. Já no Brasil, nós temos outras taxas e outros índices, então muito do que a gente trabalha a nível de política educacional tem bastante diferença, mas muita coisa pode ser aplicada. O conhecimento aqui com o de lá, e é isso que eu me dedico, a fazer essa conexão entre esses 2 países e suas respectivas educações. Ilana, quando você fala das diferenças de oferta de educação, aqui no Brasil nós temos que no ensino superior, 87% dos alunos estão na iniciativa privada, nas escolas, né, nas faculdades, centros universitários e também faculdades isoladas. Quando a gente vai para a educação básica, a gente tem o inverso. A gente tem hoje em torno de 75% estão na rede pública. Um pouco diferente de Israel, que chega a 90. E aqui a gente, observa que nós temos uma diferença muito grande entre ter política de Estado para a educação e política de governo. Lá em Israel, nós temos, né, a observação de que lá é uma política de Estado. Independentemente de quem está como primeiro-ministro, a educação continua com os projetos que são projetos, institucionais ou nacionais. Isso faz toda a diferença, né. Nós somos um país muito pequeno. Tamanho do Paraná aproximadamente, Eh, nós 10 milhões. nós temos exatamente 10 milhões de habitantes, dos quais 2,5 milhões em idade de educacional.
Desses 2,5 milhões, de fato, 90% estão em escolas públicas. A teoria, que eu acho que isso é uma coisa muito importante, é que a partir dos 3 anos de idade, de 3 a 18, a educação é gratuita e universal. A teoria é que os alunos, as crianças do país precisam ter um direito e de uma certa maneira o dever de estudar até os 18 anos, público. Todo o ensino superior é particular, ou seja, termina sendo um investimento particular seu e da sua família na continuidade dos seus estudos. Apesar que tem muitas bolsas de estudo, muitos programas, que facilitam, mas eu tenho uma população que mesmo sendo pequena, num estado pequeno, um país pequeno, eu tenho todos praticamente nas escolas. Perfeito. Você iniciou sua carreira no colégio israelita aqui em Recife, né, aqui que eu digo Brasil, onde desenvolveu programas que integravam as culturas judaica e brasileira. Quais foram os principais desafios e aprendizados daquele período? Eu sempre digo que o colégio israelita foi literalmente uma escola de vida. Foi onde eu estudei desde da educação infantil até o final, né, do ensino médio, e fui professora, fui educadora lá dentro. E tive a dádiva de poder voltar muitos anos depois, já com mestrado, para aplicar o que eu acreditava dentro da escola novamente. Manter esse equilíbrio entre tradição e modernidade, passado e uma visão de futuro. Esse pertencimento ao Brasil, à cultura, a tudo que a gente, como brasileiro, vive, mas sem esquecer nosso passado, nossas raízes, nossos valores, esse mesclar entre valores humanos, judaicos, nacionais e universais, foi um grande desafio. E eu sempre digo que foi lá que eu aprendi na prática que você pode definir o eu, o outro, e só assim a gente consegue criar um nós, e esse nós somos todos nós aqui. Perfeito. Que legal, você começou com 15 anos. 15 anos. Comecei com 17, né, que doidura, que loucura, né, das pessoas que nos convidaram, né, que confiaram na gente, viram na gente potenciais que a gente nem imaginava que tínhamos, né. Naquela época eu trabalhava, eu era já começava a sentir todo o tema da educação não formal, o movimento juvenil, a educação jovem-jovem, então já me tomaram para a educação formal. E eu digo que essa pessoa que me escolheu, que o professor diz um louco, uma louca, mas na verdade fez um divisor de águas na minha vida. Ser educadora fez ali uma grande mudança na minha vida, que até hoje eu me defino como educadora. E quem também fez esse convite, com certeza mudou toda a minha vida, porque eu cheguei a me formar em farmácia. Eu sou farmacêutico, mas eu comecei a dar aula antes de concluir a faculdade. Então eu já sabia, eu já tinha certeza que eu continuaria a profissão que eu comecei com 17 anos, que era de ser professor. Porque o ensinar, o trocar conhecimento é uma Sim. coisa maravilhosa. Mexe com a alma da gente, né. E hoje eu tenho o prazer, você também, com certeza, quando você volta a Recife, de encontrar ex-alunos e você fala: "Nossa, eu fiz parte, eu plantei uma sementinha e deu todo esse Desse fruto", né. sem dúvida Que nenhuma. legal. Como diretora do Departamento de Educação da Mosaico Israel, você tem liderado iniciativas que promovem altas habilidades e tecnologia na educação. Poderia nos explicar como essas inovações impactam no desenvolvimento dos alunos hoje? A gente começou há muitos já estamos no ano 21 do departamento chamado Mosaico Israel. E nosso interesse era realmente isso, era tentar fazer esse impacto, tocar em cada um. Eu acho que o principal é olhar para as dificuldades e aptidões, habilidades, que na verdade, altas habilidades surgiram na nossa vida, no dia a dia, com a experiência de Israel. Israel está muito preocupado. Veja, falamos um pouco de Israel, desse estado pequeno, desse país pequeno. Nós não temos riquezas naturais, infelizmente. Não temos petróleo, não temos água em abundância, todo o contrário, mais de 50% do nosso território é desértico. O que é que a gente sabe? Que riqueza a gente tem? Humana. A gente sabe que é o único capital que a gente pode investir
E é certeza. E é por isso que eu digo que quem ama educação, como a gente, apaixonados pela educação, tem que ver nisso, nesse crescimento, nesse capital humano, para botar esse país para cima e para frente. As tecnologias, na verdade, altas habilidades ou todos esses assuntos que a gente trata, na verdade são ferramentas que a gente encontrou para falar desse mundo que a gente quer construir, que é um mundo melhor. Então, por exemplo, todos os nãos, vamos fazer assim entre aspas, que a gente tem lá, a gente não tem água. O que é que a gente desenvolveu? Irrigação, mas não tem muito, gotejamento. A gente tem que fazer isso de uma maneira, então, tudo que a gente vai mostrando para os nossos alunos é que geralmente a gente pode fazer muito mais. E é através da tecnologia, altas habilidades, pegar essa diferença que na verdade é um presente que eles têm. As crianças com altas habilidades foram presenteadas, mas se a gente não souber cuidar deles, termina fazendo um dano. A gente não só que perde eles, ainda prejudica eles. E é disso que a gente, nossos projetos, eles são todos relacionados aí a essas diferenças que a gente pode encontrar num país pequenininho, mas que tem tudo dentro. Material humano e material de educação que a gente pode mexer com massa de modelar um pouquinho, porque a gente pode criar em tempo real e mostrar para quem vem visitar a gente o que é que a gente anda fazendo por lá. Esse é o objetivo da gente do dia a dia. Que legal. Uma das suas contribuições notáveis é a organização de missões educacionais em Israel. Como essas missões contribuem para o diálogo intercultural e quais os resultados mais marcantes que você já presenciou? Quando a gente olha para Israel principalmente, mas a realidade no mundo inteiro, de longe parece outra coisa, né. As mídias internacionais, o que as pessoas veem do Brasil lá não é o que a gente vive cá. E a mesma coisa de Israel. Então, quando a gente começou a escrever os projetos de missões educacionais, eu tinha um sonho. Eu disse: "Eu quero que todas as pessoas possibilitar que venham conhecer aqui pessoalmente esse país". Um país que nossa população é formada desde já 80% judaica e 20% árabe. Nós temos drusos, que é uma etnia diferente, nós temos beduínos, que são os árabes do deserto, nós temos cristãos, árabes cristãos, nós temos uma multiculturalidade num espaço muito pequeno. E as missões educacionais, na verdade, são temas, em geral nós fazemos sob medida, de acordo com o grupo, o que ele está buscando, o que as pessoas trabalham, o que estão, mas o que é que a gente pode mostrar? Então nós temos entrada em todas as grandes escolas e escolas diferenciadas, democráticas, de várias linhas e étnicas, religiosas, entramos praticamente em várias instituições em Israel e vamos mostrando isso aí. A educação, se a gente acredita que é uma ponte, as missões mostram isso, que na verdade a gente esse encontro das culturas que acontecem lá, através da educação. Então nós temos, escolas binacionais, nós temos escolas das 3 religiões que vivem e convivem, e tudo isso é mostrado nas missões. As missões na verdade nasceram para dar essa resposta, para mostrar de perto, zoom in, o que de fora no zoom out parece outra coisa completamente diferente. Eu tive o prazer de participar de uma dessas missões em 2023. Nós fomos em maio de 2023 para Israel. Nós conhecemos 9 escolas e das mais diferentes propostas pedagógicas. E a gente vem de lá, assim, muito entusiasmado, no sentido de que é possível, nós também podemos fazer, a gente precisa levar essas experiências de Israel para o Brasil, porque os nossos alunos brasileiros também precisam vivenciar tudo isso. E uma das coisas que a gente precisa é melhorar a formação dos nossos professores, para que eles possam realmente colocar em prática muitas das coisas que são colocadas lá em Israel. O que você enxerga como os maiores desafios e oportunidades para promover uma educação que valorize a inovação e a diversidade cultural, que você acabou de dizer, especialmente em um contexto mais globalizado? Eu me lembro, professor, que quando a gente na primeira missão, quando eu recebi o grupo, em 2000
2015, nós estamos aí com 11 anos de missões educacionais, eu falei: "Nós precisamos nos preparar para um mundo que a gente não conhece ainda". Como é que a gente faz isso? Como é que a gente e ainda foi antes da pandemia, do ensino híbrido, remoto, e vamos nos preparar todos como educadores. O mundo globalizado parecia em um certo momento, erroneamente, que ia fazer uma coisa muito mais uniforme, uma coisa muito mais homogênea, e é exatamente o contrário, a gente cada vez mais está olhando para o local. Então, sem esquecer do global e esses extremos, né, essas, dicotomias que nós temos entre o global e o local, entre o as sociedades tradicionais e as modernas, sem abrir mão do que somos a nível local, impossível não olhar para o grande. Então, Perfeito. apresentamos toda a inteligência artificial, como usar, como não. Uso do celular, mídias, todo esse mundo novo que a gente está aprendendo junto. A gente sempre fala que, na verdade, a gente ensinando aprende, parece um slogan, né, uma frase. Estamos todos aprendendo. Professores, diretores, estamos todos vivendo essas mudanças. É um mundo que muda muito rápido. O que nós éramos ontem já não é suficiente para hoje. Legal. E o professor comentou sobre a formação dos professores, a mesma coisa. Quando a gente diz em um trabalho de educação continuada, também parecia slogan. Não, se a gente hoje não se prepara, então, acho que todos esses projetos que andamos fazendo, a gente ensina flexibilidade de pensamento, capacidade de mudança, de se colocar nesse mundo de incertezas, trabalhar com incertezas, duvide da dúvida, duvide das certezas, o tempo inteiro a gente está trabalhando, e é isso na verdade que a gente está preparando as pessoas. Eu acho que se a gente ensinar a duvidar, a questionar, a não pegar as coisas como realidades, que entre o preto e branco tem um monte de cores, eu acho que a gente já vai ter dado um grande passo. Perfeito. Seus projetos têm um forte foco em educação plural e tecnologia. Como você acredita que as novas gerações podem se beneficiar de uma educação mais personalizada e inclusiva? Eu acho que esse é um dos grandes objetivos da gente. Quando a gente falou antes das altas habilidades, educação personalizada é ver cada um como único, como um ser completo, uma visão holística de que é um ser completo e diferente de todos os outros. Começar a perceber o quanto ele está acima, abaixo, como todos, onde estão as fraquezas, os talentos, e isso só consegue com a educação personalizada, a gente só consegue se a gente olhar um por um. Mas eu sei que isso é um pouco idealizado, a gente também está aqui falando, parece tudo como é que a gente consegue? Olhar para todos, não perder ninguém do nosso radar, não perder nem juntos. Eu acredito demais nesse triângulo que eu digo que ele é a base, que seria o triângulo entre pais, famílias, crianças, alunos, alunas e a instituição, seja ela escola, universidade. Se a gente não consegue fazer esse triângulo, não é cliente, relação cliente-fornecedor. A educação não é assim que a gente compra, paga. É uma construção, somos todos aí partícipes desse processo. Somos sócios, parceiros, nós três, o triângulo. E eu acho que essa educação personalizada é também entender de que família você vem. Todas as pontas, a cada 2 vértices desse triângulo, criar esse diálogo. Eu tenho certeza que termina ganhando todo mundo. É uma situação que todos ganham. As famílias por serem escutadas e por terem um parceiro, imagina, educar meu filho tendo uma instituição parceira e e a mesma coisa para a criança, ser vista pela sua família e ser vista pela sua instituição, saber que você é único, não é um número, você tem nome, você tem personalidade. Quem dera, é o nosso objetivo. Tentar já é um primeiro passo. Perfeito. A gente precisa tentar. Lembro quando eu estive lá em 2023, nós visitamos diversas escolas, da educação básica até o ensino superior, fomos numa universidade com vários ganhadores de prêmio Nobel, fomos numa escola católica, mas 2 instituições me chamaram bastante atenção. A escola dos drusos, quando o diretor fala: "Eu era advogado, deixei de advogar
para ser diretor dessa escola, porque a minha filha está estudando aqui". E a outra escola, aquela escola multicultural, que é a escola que recebe os filhos dos refugiados, aonde ali, aquela apresentação que eles fizeram, recebendo a gente, não tinha como você não se emocionar, não se arrepiar, Entendeu? não tinha como você não ter lágrimas caindo, né. Então foram essas experiências que marcaram muito a minha vida lá, naqueles 13 dias que eu passei em Israel. O que que a gente poderia falar, assim, de que tem de especial nessas 2 escolas? A escola dos refugiados, que a diretora, ela deixou bem claro que ela vive para a escola, ela era bailarina, se tornou diretora, e ali ela acaba participando de todos os processos, aonde nós vimos vários voluntários que contribuem com a escola, não só financeiramente, mas dando seu tempo. E a escola dos drusos, eu acredito que em Israel de 10 milhões não tem 100 mil drusos, né, e tem uma escola aonde todos os seus hábitos, toda a sua cultura é preservada e respeitada. Na missão que você participou, um dos nossos objetivos era realmente essa educação plural. Então, a escola dos drusos é apresentar para vocês uma escola de uma minoria, dentro de uma minoria, porque os drusos são árabes, mas não são muçulmanos e não são cristãos. Uma religião pequena, mas que quer guardar a sua característica, sua religião, sua comida, seus hábitos, seu idioma, porque eles estudam em árabe e em hebraico, mas eles escolhem por pertencimento. Eles escolhem ser cidadãos de Israel plenos, com direitos e deveres, e a escola tem que refletir isso. Então aquela escola, ela fala muito disso, da guardar a sua identidade enquanto ser humano, enquanto indivíduo, mas ser parte de algo maior da tua sociedade. E quando o diretor diz: "Eu estou aqui, porque agora é minha vez de ajudar e fortalecer o meu grupo", na verdade ele está fortalecendo todo o país. Se cada unidade se fortalecer, é isso que vai acontecer. Então, aquela escola Drusa é uma escola muito especial, que não abre as portas para todas as pessoas, mas a gente conseguiu essa entrada para a gente lá, para mostrar justamente isso. A escola dos refugiados em Tel Aviv, que ela tem 100% dos alunos refugiados, ou imigrantes ilegais, filhos que nasceram lá, filhos de trabalhadores que vieram para Israel e tiveram seus filhos lá. Um dos objetivos também é não mostrar uma realidade perfeita. Não existe nem país perfeito, nem escola perfeita, nem sistema educacional perfeito. É mostrar os desafios. Nós temos desafios. E lá é um grande desafio, porque na verdade as crianças nascem em Israel, não falam mais os seus idiomas, muitos deles africanos, muitos da Tailândia, muitos, Sudão vieram a pé, caminhando, então nós temos ali várias que eles falam hebraico e cantaram para vocês, se apresentaram em hebraico, Foi. e estão ali buscando a sua identidade, então a definição de identidade também. E lembra que as pessoas que estão lá estão numa classe social baixa, com problemas sérios econômicos, filhos de trabalhadores que saem 4 da manhã de suas casas e só voltam à noite, por vários motivos, e que a escola, na verdade, é toda a referência que eles têm. Os professores fazem parte da vida, os telefones estão ligados no final do dia e tem que explicar para os pais o que está acontecendo. Lembra do triângulo que a gente acabou de falar? Os pais não podem fazer parte praticamente desse triângulo, porque estão fora de casa o tempo inteiro, então essa escola ela toma também o espaço de família e é mostrar os desafios. E eu me lembro de uma frase da diretora que ela diz o seguinte: "Se eles precisam de dentistas, nós vamos atrás. Se eles precisam de médico, nós vamos atrás". Então, ela extrapola o ambiente que é o ambiente escolar, porque ali ela está preocupada, além de dar o conhecimento científico, também na formação do ser humano, né. O bem-estar, na verdade, lá é literalmente ver ele como um todo, porque a saúde física, psicológica, tudo faz parte aí da instituição educacional.
faz tudo parte. E uma outra coisa que marcou também, ela disse que Canadá, né, tá com dificuldade de mão de obra, dificuldade de ter habitantes, que eles estavam até buscando esses alunos com seus familiares para levar para o Canadá. Muitos deles já se foram, também tem esse lado, que de vez em quando algum coleguinha da turma não está mais na turma e quando vão procurar, se mudaram, foram para o Canadá, é uma das explicações da evasão escolar, essa imigração aí para o Canadá. Como que é o nome da escola mesmo? Chama Bialik. Biar Bialik é o nome do nosso poeta nacional, Bialik em Tel Aviv. e temos, né, foi um documentário feito sobre toda a dinâmica da escola que ganhou um Oscar, né. Exato. E porque lá também, a diretora que trabalhava com artes, com dança, com música, disse: "Essa é uma linguagem que eu posso trabalhar com eles". Pode ser que eles agora não são fortes em matemática, ou não tão excelentes em hebraico ainda, mas música então eles escreveram todo um programa educacional que todo ano acontece seguindo as músicas. Esse foi um lado, a focar no que eles podem ter a sensação de sucesso, que é a música, todos os africanos dançam e eles fazem rodas e colocar ênfase nisso, mas também colocou ênfase nos esportes. Ela sabia que colocando eles para correr, para nadar então, esse filme que ganhou, também conta esse lado, da excelência nos esportes. Eles ganharam medalhas, eles foram convidados para participar em jogos, olímpicos e eles estão nisso. É dar a sensação de sucesso, e eles estão conseguindo. Lembra que, a gente mostrou um gráfico que é como se fosse o Enem israelense, como as notas vão subindo com o decorrer do tempo. A sensação de sucesso em outras áreas também fortalece matemática, linguagem e outras coisas que eles estão tentando aí botar a força também. Joia, você falou, né, da força ali do povo israelense, da força dos diretores que estão à frente da escola. Nós não temos aqui no Brasil uma política para altas habilidades, e nós sabemos que Israel existe uma política que é reconhecida mundialmente. Que dá pra gente falar um pouquinho, um breve comentário sobre como Israel trabalha com as altas habilidades ali desde a educação básica? A gente Voltando para o nosso capital humano, nossa riqueza, a gente começa reconhecendo a tendência à excelência. Assim, a gente começa no segundo ano do ensino fundamental, todas as os alunos de todas as escolas, com exceção de algumas escolas do norte, algumas de língua árabe, por outros motivos, organizacionais, fazem um exame em matemática e linguagem para reconhecer essas tendência à excelência. Pegam todas as notas que tiraram todos, 15% dos alunos com maior nota já são identificados como excelentes, definidos como alunos excelentes, alunos que estão 15% acima, os 15% acima. São convidados esses para uma segunda etapa. Essa segunda etapa a gente faz outro exame, em geral no ano seguinte, e classificamos um pouquinho mais, aí já é uma prova mais rebuscada, já entra também geometria, matemática, compreensão de texto, e reconhecemos, identificamos os 5% mais com as notas mais altas e dizemos: "Esses têm distinção, têm destaque, é algo ainda desses 15%, mas eles são mais". E pegamos os 3% e esses sim, nós definimos como altas habilidades. E aí, no momento que a gente identifica dentre todos os alunos daquele ano, estes, a gente começa a fazer projetos especiais. Então, pode ser, por exemplo, para os excelentes, fazer cursos depois do contraturno, mas com especializações mais avançadas. Esses com distinção e destaque são convidados para um dia por semana fazer um programa, uma mentoria especializada nas áreas de conhecimento que ele se destaca. E já para as altas habilidades, esses 3%, aí são vários projetos que podem até levar em consideração levá-lo para uma escola. Nós temos algumas escolas no país que são 100% alunos de altas habilidades. Investir neles, que na verdade a gente tinha comentado, acho que anteriormente, que eles têm necessidades especiais, reconhecer cada um como
algo especial também é dizer: "Ele requer um tratamento meu especial". Perfeito. Outra coisa que me chamou muita atenção, nós temos aqui no Brasil os alunos chegando no ensino superior muito cedo, 17 anos, 16 às vezes, 18 anos. E aqui a grande minoria, são só os homens e nem todos vão para as forças armadas, vão para o exército, para a marinha ou aeronáutica. Lá, vocês têm um programa que é programa governamental, aonde os homens passam 3 anos no exército, as mulheres 2 anos. Depois que eles terminam o exército, eles ainda vão fazer uma viagem, vão conhecer o mundo, e tal. Quando eles chegam na instituição do ensino superior, eles já estão com 22, 23 anos. Isso eu tenho certeza que faz toda a diferença em termos de absorver o conteúdo, reduzir a evasão e se tornar profissionais mais felizes. E ainda me chamou atenção, que muitas coisas me chamaram a atenção lá, além deles fazerem um curso, eles podem fazer o segundo curso, que é o que eles podem dizer que seria o hobby deles, né. Você acredita que essa diferença cultural entre o Brasil e Israel contribui muito lá em Israel para termos profissionais mais focados, profissionais melhores preparados, porque eles absorveram os conteúdos da sala de aula já com 22, 23 anos, né? É. Na verdade, tudo isso nasce por outra necessidade. Infelizmente ou felizmente, nós precisamos, desses 2 e 3 anos de exército, de que venham fazer que no exército também nós temos, capacitações, eles passam cursos também. Nem todo mundo, você imagina, é exército, mas tem muitos trabalhos sociais, muito voluntariado, eles são professores, eles dão aula para crianças com dificuldades, tem soldadas professoras, tem vários, dentro desse mundo, ou seja, é um estado que recebe todo o seu jovem por 3 ou 2 anos, mas para 1000 atividades que podem ser utilizadas. E de fato, é uma necessidade específica do local. Mas eu quero crer que a idade também tem uma diferença, ou seja, eles chegarem na universidade, a universidade não é uma continuidade natural do ensino médio. Aqui no Brasil, a gente com 16, 17 anos começa já a escolher o que é que a gente quer para passar no vestibular, que é muito, muito cedo. A gente já tem que escolher qual é a área de conhecimento, se a gente já é mais humano, né, é ciências humanas ou ciências sociais, ou medicina, quem vai ser médico. A gente lá tem mais tempo. É muito difícil um jovem de 18 anos, a gente conversando e dizer: "Eu quero ser", não, depois tem um Te tempo para pensar, que eu acho que é importante, termina entrando na universidade muito pronto. Quanto ao tema de estudar, mais de um bacharelado, foi assim que eu fiz, na verdade, por isso que eu tenho 2 bacharelados. A Universidade Hebraica de Jerusalém acredita, como as outras universidades também, que o bacharelado, na verdade, tem um objetivo de abrir os horizontes, e o mestrado e a continuação, quem quiser doutorado também, mas de especializar, de fechar um pouco e especificar o que é que você vai ser adiante. Então, na verdade, fazer 2 bacharelados paralelos, a gente faz paralelos, ou seja, em 3 anos, no máximo 4 anos, a gente termina 2 bacharelados paralelos. Eu tenho certeza que na minha vida, eu não posso falar, fez toda a diferença. Eu queria ser cientista política, era isso que eu precisava, é o que eu queria, era meu sonho. E isso eu passei, aprovei, está tudo sob controle. O cons Tinha um conselheiro, né, na universidade, que eu disse: "Eu não sei o que é que eu quero fazer a outra coisa, eu quero ser cientista política". E ele disse: "Faz uma coisa que a tua alma goste, porque a tua profissão já vai ser essa, educação, ciências políticas, essa é a tua área. Faz uma coisa que tua alma gosta". E foi aí que eu fiz os estudos interdisciplinares. Eu disse: "Eu adoro idiomas, literaturas", e eu voltaria hoje para a universidade. Eu levo comigo até hoje tudo que eu aprendi. Tenho certeza que abrindo horizontes, a gente consegue melhores profissionais, interdisciplinar literalmente. legal. Ilana, estamos chegando ao fim. Passa rápido, né? Mas eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos alunos, para os nossos ouvintes. Hoje a nossa instituição está
prestes a completar 20 anos, nós estamos com aproximadamente 110.000 alunos, Uau! estamos em 890 polos espalhados pelo Brasil, nós temos o Japão, Portugal, nós temos também na Inglaterra, temos na Espanha, estamos chegando nos Estados Unidos, e eles ouvem a nossa rádio, a Rádio UniCV, e também assistem os nossos podcasts, e que estão no YouTube. E a grande maioria dos nossos alunos, Ilana, são alunos que estão fazendo licenciatura, serão professores. Que conselho dar para eles? Uau, que desafio! É um grande desafio, né? Vê só. Uma pergunta de 1.000.000. É. Então eu vou citar alguém que sabe mais do que eu. Vou compartilhar com você, uma das pessoas que mais me influenciaram na vida, que eu admiro imensamente, é Shimon Peres. Shimon Peres, que foi 2 vezes nosso primeiro-ministro. Sentei na cadeira dele, ó. Pronto. E que eu faço questão de que todas ele não só ganhou o Prêmio Nobel da Paz, que também é outro sonho meu e de tantos outros, que a gente chegue, enfim, à paz, que é o nosso grande objetivo, mas ele também abriu o Centro Pérez para a inovação e a paz, que eu faço questão que todas as minhas missões educacionais vão lá e visitem para falar das 2 coisas, de paz e de inovação. Shimon Peres, quando ele trabalhou até depois dele ser 2 vezes primeiro-ministro, ele foi presidente. E foram entrevistar ele tem 1000 frases que me influenciaram, que eu posso citar, mas se eu dissesse um conselho, eu queria contar só essa partezinha. Foram para ele e disseram ele já estava com mais de 80 anos e, né, a vida estava quase no fim, perguntaram para ele, depois de ele ter feito tudo isso, aí perguntaram: "Shimon Peres, se você se pudesse dizer uma coisa que você se arrependeu, o que é que você se arrependeu?" Ele disse: "Eu sonhei pouco." Sonhe mais. Profundo. E é isso que eu desejo para Não pague de sonhos, todos né. e cada um. Shimon Peres também disse que otimista e pessimista vivem e morrem do mesmo jeito, só o caminho que é diferente. Vamos acreditar com otimismo, acreditar, sonhar alto, eu tenho certeza que a gente chega num lugar melhor. Ilana, muito obrigado pela tua participação. Eu sei que para chegar aqui em Maringá você teve que uma maratona, foram 5 Demorou. voos, né, mais de quase 30 horas, né, entre conexões e voos. Então muito obrigado por estar aqui compartilhando com a gente todo esse teu conhecimento, essa sua visão de mundo, essa experiência que você vive lá em Israel. E para saber mais sobre o trabalho da Ilana, o Departamento de Educação Mosaico Israel, acesse o link que está aqui embaixo. Vou passar aqui para que as pessoas possam conhecer. E dizer para vocês, fique atento, o nosso podcast Poder e Educação é transmitido pela rádio UniCV e também é transmitido pelo YouTube. Nos acompanhem, curtam e também compartilhem. Até mais, até o próximo.